dia a todos. Eu gostaria, Guilherme Cesarotti, né, de cumprimentá-lo, que preside essa mesa, o Dr. Marcelo de Lima Castro Diniz, é o coordenador científico, né, desse evento, cumprimentar nosso amigo, grande amigo, o Dr. José Paulo Leves, presidente do TIT, palestrante aqui, e aproveito cumprimentando a todos os que compõem esse simpósio, né, eu vou cumprimentar na pessoa do vice-presidente do TIT, nosso amigo, né, que aqui está aqui presente, né, cumprimentar a todos vocês. A mesa é para falar de ICMS. Há pouco, né, teve falando aqui o Helenilson, grande tributarista, né, não tivemos a oportunidade de ouvi-lo, mas estava vendo o tema daquele veio aqui falar, a falência do federalismo fiscal brasileiro, né. Nós não vamos fazer abordagem aqui a respeito do federalismo, porque já tivemos aqui um especialista aqui assim fazendo. Deixa eu me policiar aqui quantos minutos, e deixa eu dizer, viu, Guilherme, me surpreendi quanto a fala, tá? Porque se tem uma coisa que eu sempre procurei ser na vida, é disciplinado, né? Então, a vida me levou à disciplina, né? E os anos de sala de aula, né? A gente tinha o horário de falar. Então, para a gente se policiar bem aqui no tempo, e como o meu relógio é relógio de mineiro, está 10h25. Sei que ele está com 5 minutos adiantado, tá? Então, assim sendo, né? Eu devo falar aqui até às 10h55 no meu relógio, né? Aí, seguramente, os meus 5 minutos adiantado, o relógio de mineiro. Foi pedido para que a gente falasse aqui sobre a dinâmica da reforma do ICMS e a questão da convalidação dos benefícios fiscais. Aí eu já começo apontando aqui que a convalidação ali eu aspiei, então não uma conotação direta, né, por conta dessa convalidação aspiada, e que a gente logo, né, no momento oportuno, digo por que eu aspiei aí a esse termo convalidação. Bom, para falar sobre esse tema, né, nós vamos rapidamente falar um pouquinho da competitividade da economia brasileira, o problema da guerra fiscal, a proposta da reforma inicial apresentada nesse ano no Congresso Nacional para falar da reforma do ICMS, a proposta em tramitação, o momento da tramitação dessa proposta, e um pouquinho aqui, sim, da questão federativa, né, que é certamente bem tratada pelo Helenilson aqui na conferência inaugural. Então, aqui, né, com essa contextualização, né, a gente quer fazer um enfoque um tanto quanto jurídico, um simpósio, né, voltado mais para a área jurídica, mas também traçar um liame aí com a ciência da economia, né, ainda que brevemente. Tá? Com respeito à competitividade, né, quando a gente fala, né, em reforma do ICMS, voltando aqui, em a dinâmica da reforma do ICMS, a questão da convalidação dos benefícios fiscais, é preciso que se diga, né, que o contexto maior é uma reforma tributária, dentro da reforma tributária o problema da guerra fiscal, e dentro da guerra fiscal a questão da convalidação dos benefícios. Quando a gente fala em reforma tributária, pós-88, 5 anos depois, em 1993, foi apresentado, lá dentro do Congresso Nacional, a primeira proposta de reforma tributária, uma reforma tributária bem ampla, conduzida a sua estruturação pelo professor Ari Oswaldo Matos Filho, aqui da GV. Pós-93, nós tivemos um sem número de propostas de reforma, né, Guilherme, do Congresso Nacional, para a reforma tributária. Nós tivemos, se a gente tivesse que dar nomes, né, proposta Pedro Parente, Mussa Demes, e assim sucessivamente, muitas propostas. A última proposta foi construída em novembro do ano passado e apresentada em fevereiro desse ano pelo Executivo no Congresso Nacional, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais dela, né? Quando a gente fala de necessidade de reforma tributária,
Todas as propostas, nós tivemos propostas bem abrangentes, procurando reformar todo o sistema tributário, né? Mas todas elas acabavam desaguando numa reforma do ICMS. E dentro da reforma do ICMS, procurando resolver o problema da guerra fiscal. O problema da guerra fiscal, eu lembro que em 94, Zé Paulo, trabalhamos juntos naquela proposta de reforma, representando São Paulo, ou melhor, nós representávamos ali a região sudeste. Tínhamos os fóruns de discussão local e levávamos para Brasília, né, naquelas discussões, que dali emergiria uma nova lei 87/96, lembra que nós trabalhamos dentro do ambiente do CONFAS, tínhamos representantes de cada região do país, representante do CONFAS e representante do Ministério da Fazenda, nós éramos em 7 representações, e nós representávamos ali a região sudeste, né? Ali, naquele momento, aquela proposta de reforma, ela teve para ser aprovada em junho de 2004. Eu digo que aquela proposta não foi aprovada por menos falta de consenso, que chegou um consenso bem maior do que se chegou a cada uma delas, e ela não foi aprovada por um aspecto eminentemente político. Eu digo que aquela proposta não foi aprovada pelo fenômeno Severino Cavalcanti, né? O que aconteceu naquele ano, né? O presidente da comissão era um deputado bastante influente, né? Um deputado mineiro, fugiu o nome dele agora, como que era, Zé Paulo? Guimarães, sobrenome Guimarães. Virgílio Guimarães, perdão. Virgílio Guimarães era o presidente da Comissão da Reforma Tributária no Congresso. Ele era assessorado pela professora Isabel Derzi, uma belíssima assessoria, diga-se de passagem. Avançou, chegou ao plenário, e quando chegou ao plenário, o Virgílio Guimarães ousou, né, se candidatar a presidente do Congresso. O candidato era de São Paulo à época, né? Também me foge agora o nome dele, né? Mas era um deputado federal que era o candidato, né, natural para a presidência do Congresso, e o Virgílio Guimarães resolveu divergir e colocar a candidatura dele. Ele era o presidente, ele adquiriu uma notoriedade maior ainda, né, com a liderança dessa proposta de reforma tributária. Greenhalgh era o deputado de São Paulo, que era o candidato, né, a presidente do Congresso na época. Com essa rachadura ali na candidatura, apareceu uma terceira via. Tá? Apareceu a terceira via, que foi o Severino Cavalcanti, é da história de quem lembra um pouco mais da história da época, de tudo o que aconteceu, e foi um dos motivos, se não o motivo maior, daquela proposta não ir para frente naquele momento, e ela não foi votada. Não foi votada aquela proposta. Depois apareceu uma e outra em 2008, e depois essa desse ano, né? E com isso, essas idas e vindas, eu contei essa rápida história aqui para dizer o seguinte: estamos há 20 anos tentando fazer uma reforma tributária e não conseguimos fazer a reforma tributária. E o doutor Guilherme colocou aqui, o ICMS é o tributo, de longe, é o tributo em termos de arrecadação, é a maior fatia da arrecadação, é o imposto da federação. Quando a gente coloca em números para São Paulo, ele representa 86% da arrecadação do ICMS para São Paulo. Significa que os estados da região sul e sudeste não têm condição de brincar com o ICMS, ele é a principal fonte de arrecadação, né, doutor Guilherme? E é por isso, né, que é o imposto, e é o imposto sobre consumo maior, né? Nós temos uma fragmentação da tributação sobre o consumo aqui no Brasil, isso é uma matéria afeta ao Zé Paulo, ele vai falar disso. Quando a gente olha em nível europeu, nós temos uma base ampla, né, no IVA, lá no IVA europeu, a nossa base aqui é fragmentada, né? Então, uma parte do imposto sobre consumo é arrecadada pelos estados, outra parte pelos municípios, outra parte pela União, e mesmo dentro desses segmentos, no caso da União, é dividido lá em PIS, COFINS, CID, combustível, salário, educação e por aí afora, todos tributos que incidem sobre o consumo. O Zé Paulo vai falar melhor disso, né? O ICMS é o maior, inclusive entre os impostos sobre o consumo, é o imposto da federação e dos estados. Agora, com esse esgarçamento que o ICMS tem sofrido nesses anos todos,
tá? Especialmente pós anos 90, né? Com o recrudescimento aí muito forte, né? da guerra fiscal, tem cada vez mais comprometido a competitividade no país. Tá? O tempo não nos permite, o tempo que foi reservado, é óbvio, nós temos vários palestrantes, né? A palestra aqui não é para a gente ficar falando, tá? Da competitividade, relacionando aí a questão da neutralidade tributária, outros aspectos que nós poderíamos aqui abordar, não vamos fazer essa abordagem, até porque é de conhecimento comum, né? Que a guerra fiscal prejudica sobremaneira, né? A competitividade, né? E o ambiente de negócio no Brasil. É isso que a gente coloca aqui. O desenvolvimento do país, a melhoria da condição de vida da população, depende da melhoria da competitividade, da produtividade do país como um todo. Depende. Eu coloco aqui que o Brasil sofre um processo de desindustrialização. Eu vou colocar até um gráfico um pouco mais à frente que a gente mostra isso. A recuperação da competitividade passa também pelo equacionamento da guerra fiscal e a reforma do ICMS. A competitividade, claro que a guerra fiscal não é, né, todo o mal, né, que prejudica a competitividade nacional. Nós temos graves problemas de infraestrutura e outros problemas dessa magnitude, mas a guerra fiscal, a complexidade tributária no Brasil, é só perguntar para um investidor de fora que vem para cá, né, e ele, olhando e auscultando e buscando uma percepção aqui da nossa realidade, né, é fácil de se ver que o nosso sistema tributário não oferece nenhuma segurança jurídica para o ambiente de negócio. E dentro dessa insegurança, talvez o problema maior que nós temos é o problema do ICMS, da guerra fiscal. Ranking de competitividade, apanhada aqui do World Economic Forum, né, 2013, nós estamos na 56ª posição. Perdemos para a África do Sul, Turquia, Chile, né, e por aí afora, né? Olha, um outro gráfico que a gente traz aqui, tá? A participação da indústria de transformação brasileira no produto interno bruto, né? De 96, nós estávamos ali em 16% dessa participação, hoje nós já caímos para casa aqui dos 12%, e é uma queda, né, persistente, né? Isso daqui revela o fenômeno da nossa desindustrialização. E quando a gente pensa em guerra fiscal, tá? Nos últimos anos, aí, os benefícios na importação fez com que essa desindustrialização se acentuasse muito mais. Eu digo que na guerra fiscal é um verdadeiro samba do crioulo doido, né? Só que quando a gente pensa nos incentivos concedidos na importação, tá? É o samba aí do chinês feliz, né? Porque você consegue transferir emprego e renda lá para fora. É muito mais interessante. Não muito tempo atrás, teve aí o representante do setor de fertilizantes mostrando para nós aqui em São Paulo, por A mais B, que é muito mais interessante trazer fertilizante da Venezuela para cá. Em que condição? Saindo lá pela Amazônia fora, né, subindo lá em Santarém, descendo por cabotagem, rodeando a costa, subindo por Santa Catarina e chegando em São Paulo. É mais barato. É muito mais barato. Porcelanato hoje, tá? Vai na construção civil e vê a porcentagem de porcelanatos, pisos de porcelanatos, revestimentos, né, que vem da China para cá e crescendo cada vez mais, né, por conta do quê? Por conta dos benefícios aí nas importações, e é muito mais fácil, então, comprar de lá. A indústria têxtil, então, se a gente for dar números aqui da indústria têxtil, a acentuação seria bem maior, né, mas avancemos. Saldo da balança comercial brasileira, eu coloquei alguns setores de atividade, né? Automóveis, peças, material, equipamento eletrônico, máquinas e equipamentos, né? E olha a queda consistente aqui na balança comercial brasileira do setor industrial, né?
Quando a gente fala de guerra fiscal, se fala em renúncia de ICMS. Doutor Marcelo, a hora que o senhor olha para esses números aqui, são números aqui, né, que estão, né, nós apanhamos aqui do site do Ministério da Fazenda, né, e o nosso pessoal lá da assessoria de planejamento estratégico, que montou esse gráfico para a gente a partir de números apanhados no site do Ministério da Fazenda, para mostrar a renúncia de receitas de ICMS nas LDOs, tá, de 2012, né, em relação à receita total. Essa coluna aqui, ela mostra a arrecadação do ICMS em 2011. Tá? Aqui mostrava a previsão para 2012, porque nós não temos, por incrível que pareça, números fechados 2013, por isso que eu estou trabalhando com base 2012. Né? E aqui as renúncias do ICMS da LDO de 2012. Eu digo que nós não temos números fechados, porque agora, recentemente, tivemos uma alteração da LDO lá no Congresso, né, durante o ano em curso. Né? Umas coisas assim de contabilidade criativa que só nós conseguimos ter. Né? Aí uma outra discussão. Né? Então, por isso que a gente está trabalhando aqui com números de 2012. E aqui, doutor Marcelo, quando a gente apanha esses números aqui, eles impressionam. Tá? Se a gente pode apanhar por região, mas apanha por estado. São Paulo tem uma renúncia à receita de quase 10% de ICMS. Aqui estão tanto os benefícios que têm aprovação do CONFAS, quanto benefícios que não têm aprovação de CONFAS. Aqui, a maior parte, em alguns estados, são daqueles que não têm aprovação do CONFAS. Eu queria destacar aqui números assim. Vamos buscar aqui o estado de Goiás, que é o maior deles. Acho que é o segundo maior. Amazonas é o maior. Olha o estado de Goiás, ele tem uma renúncia à receita na sua LDO de 5.812 para uma previsão que acabou se confirmando um pouco acima disso, de 10 bilhões. Uma renúncia à receita de 53%, ou seja, mais da metade do ICMS. Você vai ao Amazonas, é um tanto a mais, né? E assim você vai apanhar aqui Santa Catarina. Aí você vê os estados que mais concedem, né, os benefícios. Você vai pegar Santa Catarina aqui, 35% praticamente de renúncia à receita. Tem um ditado lá no interior que diz que do couro sai a correia, né? Você tem que ter recursos para fazer frente às necessidades públicas, às despesas públicas. Quando você tem o principal imposto do Estado, né, com um alto grau de renúncia como esse, e crescente, que se a gente tivesse que fazer aqui um gráfico da renúncia de receita, tá, num comportamento ao longo dos anos, isso é crescente. Então, eu estou colocando aqui sobre a perspectiva do Estado, a guerra fiscal chegou assim ao fundo do poço, parece que não tem mais para onde cavar. Né? E ao estágio que chegou, né, a disputa fratricida entre os estados, a guerra fiscal já deixou de ser fator de atrativo, efetivo de investimentos. Se a gente colocasse sob a ótica do contribuinte a questão da glosa dos créditos, da insegurança jurídica que gera, né, hoje não dá mais, né, para o investidor sair fazendo leilão como se fazia há 2, 3 anos atrás, dada, né, essa fragilidade dos estados aqui e o esgarçamento, né, da guerra fiscal. Isso é uma realidade. Isso mostra que a reforma sempre foi necessária, mas hoje é urgente, urgentíssima. Tá? Aqui eu coloco algumas observações da guerra fiscal do ICMS, a perda da competitividade, só para a gente ilustrar. O Estado concede os benefícios, onera os demais estados pela transferência de créditos fictícios, créditos que não foram cobrados. Né? O regime da não cumulatividade do ICMS, que é um princípio constitucional que está incerto lá na Constituição, diz que os estados têm que honrar os créditos advindo de outros estados. Só que aqui nós estamos falando de créditos que não foram cobrados na sua origem, quando a gente fala em guerra fiscal. E aí ela cria um círculo vicioso, em que a arrecadação nacional do ICMS não está crescendo, eu vou mostrar isso no gráfico, doutor Marcelo, doutor Guilherme, que tinha falado da arrecadação do ICMS, não cresce, falta recurso para melhorar a infraestrutura.
Quando a gente ouve o governador do Espírito Santo, o senador Ricardo Ferraz, fala, olha, nós não temos condição de investir, não temos condição de infraestrutura, a União tem que nos dar o socorro. O problema do canal lá do Porto de Vitória, uma necessidade de dragagem, não tem recurso. Por quê? Porque não tem recurso, porque tem uma perda consistente de arrecadação que você não tem recurso aí para infraestrutura. A economia perde a competitividade, os incentivos deixam de ter natureza temporária. Incentivo fiscal é para que você possa fazer atração de emprego e renda e ele ser temporário. Depois ele tem um encerramento. Não, nós pegamos hoje lá os benefícios da Zona Franca de Manaus, está lá no Congresso Nacional, um projeto de lei para prorrogar por 50 anos. Então, problema da guerra fiscal, os efeitos negativos da guerra fiscal. Conhecido de todos vocês, de todos nós, né? Olha, alocação ineficiente de recursos. Então, os recursos na economia não é um princípio ontológico da economia, ou seja, a economia busca o que é eficiência, a chamada eficiência econômica. Quando a gente fala de imposto sobre consumo, né, Zé Paulo? Quando nós falamos de imposto de consumo, ele tem que ser neutro para todos os agentes da cadeia econômica. Ele não pode ser fator de atração de investimento, não pode ser fator de decisão de investimento, né? Aqui no Brasil é o contrário, né? Ele é o principal fator, tem sido assim ao longo dos anos, e isso leva à alocação ineficiente de recursos. Insegurança jurídica, desequilíbrio concorrencial, favorecimento de importações em detrimento da produção nacional, já falei alguma coisa aqui, benefício que causa apropriação de parte da receita devida a outras unidades da federação, perda de arrecadação dos estados, deterioração de relação entre os estados, uma ausência absoluta de confiança entre os estados. Os estados não confiam entre si. Ou seja, de uns anos para cá, então, os benefícios fiscais, muitos deles são de gaveta, não são nem publicados no Diário Oficial. Artigo 37 da Constituição, seu caput, ora, artigo 37 da Constituição, que, né, a administração pública será regida pela publicidade dos seus atos e coisas do gênero. Né? Um Estado tem que arcar com benefícios fictícios concedidos por outros Estados. Avançando, né, um pouco mais, tivemos uma proposta de súmula vinculante do ministro Gilmar Mendes, proposta de súmula 69, uma proposta para declarar inconstitucionais os benefícios concedidos sem aval do CONFAS. Já falando bem rapidamente, eu estou a 10 minutos, né, do final da minha fala, né, a proposta que foi apresentada no início desse ano no Congresso Nacional foi uma proposta que ela foi construída pelo governo federal junto aos estados em novembro do ano passado. Eu estava nessa reunião do CONFAS em Brasília, com a representação do Ministério da Fazenda. Se buscava ali um consenso, e chegou a um consenso, tá, que a proposta deveria, no caso do ICMS, nas alíquotas interestaduais, de 4% nas operações interestaduais, sem qualquer exceção, o impacto para a arrecadação de São Paulo seria pequeno, bem pequeno. Essa era a proposta inicial. Já em dezembro de 2012, já tivemos uma pequena mudança, quando o governo federal mandou uma das partes da proposta de reforma, que a proposta de reforma que foi mandada pelo Congresso Nacional consistia numa medida provisória para tratar de fundos de compensação, a medida provisória 599. Uma proposta de resolução do Senado Federal, era a proposta 1/2013, para ter a redução gradual das alíquotas. Tinha uma proposta de lei complementar, número 286, para tratar da convalidação dos benefícios e a renegociação da dívida, né? E tinha dentro desse pacote também a rediscussão do Fundo de Participação dos Municípios, né? Era esse o conjunto que formaria a reforma do ICMS. Uma parte tinha que ser por resolução do Senado, outra parte por lei complementar e a outra parte por medida provisória com respeito à União colocar ali recursos para um fundo de compensação de perdas e um fundo de desenvolvimento regional. Isso foi o que foi discutido. Quando o governo federal colocou lá no Congresso, ele já colocou alguma coisa um tanto mudado. As alíquotas era para reduzir para 4% em 8 anos. Gradativa, uma redução gradativa, não podia ser uma redução abrupta, né? Quando entrou lá no Congresso, já entrou para uma redução em 4% em 12 anos. Tolerável, ótimo, ó,
não dá para fazer em 8, vamos fazer em 12. Mas aí já apareceram exceções. Exceções de 12,7%, ou seja, voltado para o gás natural, para satisfazer o interesse do Mato Grosso do Sul, e também para a Zona Franca de Manaus, né? Para o PPB, né? Quer dizer, a Zona Franca de Manaus e o gás natural seriam excluídos dessa alíquota de 4%. Mas no processo de negociação, os estados acabaram aceitando isso. Tá? Não aceitando 12%, mas aceitando 10% para a Zona Franca de Manaus e para o gás natural, mas mesmo assim não foi para frente a reforma. Aí São Paulo já teria uma perda de 1,2 bilhões. Porém, aquilo que foi apresentado lá no Congresso, e aí já a PRS 01 ali, né, depois de muita discussão, não foi aprovado aquilo que foi proposto inicialmente, ou concebido inicialmente, e nem o que foi proposto. Foi proposta 4%, mas o que foi aprovado na CAI do Senado, Comissão de Assuntos Econômicos, foi 4% daqui para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo, e 7% de lá para cá. No processo de negociação, os estados da região Sul e Sudeste cederam mais uma vez. Cederam, mas mesmo assim não foi aprovado. Perda, aqui só estamos calculando perda para São Paulo, isso representava uma perda para São Paulo de 4,2 bilhões por cento. Mesmo assim, São Paulo, como está perdendo muito com a guerra fiscal, topou tudo isso, topou toda essa alteração, porém, ela não prosperou. Rapidamente, aqui eu coloco aí o conjunto normativo, o que aconteceu, né? O que foi aprovado, o que não foi, e o que está ainda em discussão lá na Câmara. O que eu estou querendo dizer é que mais uma proposta de reforma tributária desse ano está naufragando mais uma vez. O ano que vem é um ano eleitoral, um ano de eleições, é um ano muito difícil de fazer reforma. Reforma é para fazer no primeiro, no segundo ano. Tentou-se fazer mais uma vez um ano no terceiro ano e estamos chegando ao seu naufrágio. E aqui o que eu coloco, né, dos descaminhos da reforma tributária. Os objetivos iniciais da proposta colocada pelo governo federal foi acabar com a guerra fiscal, simplificar o sistema do ICMS, reduzir as alíquotas estaduais, melhorar o ambiente de negócio com segurança jurídica para investimento, buscando a convalidação dos benefícios passados. Essa é a segunda parte, já estou indo para finalmente, faltam 6 minutos aqui para a minha fala, mas é o tempo que eu preciso. Tá? Dentro ainda dos descaminhos da reforma tributária, tá? Para atingir aqueles objetivos, precisava o quê? Unificar as alíquotas em 4 anos no prazo, em 4% no prazo de 8 anos. Se chegou ao consenso que 8 anos era pouco, deveria ser em 12, é melhor você reduzir em 12 do que não reduzir para 4% e não acabar com a guerra fiscal. Mas nem isso conseguiu fazer evoluir. Criava um mecanismo de atração de investimento, um fundo de desenvolvimento regional para os estados mais guerreiros. Não adianta você falar, vou acabar com a guerra fiscal sem dar condições para esses estados continuarem a fazer a atração dos investimentos, que a gente precisa ter uma desconcentração do desenvolvimento do país, tá? Não pode ser diferente. A guerra fiscal, em boa medida, em muitas situações, ela atraiu, sim, empregos, renda. Vamos a Três Lagoas, ali no Mato Grosso do Sul, vamos, né, sei lá, Catalão, Goiás, vamos à região lá do Seridó, no Nordeste, vamos a algumas regiões aí, você vê que, efetivamente, nós tivemos uma desconcentração industrial, de desenvolvimento, né? Naquela época em que a guerra fiscal era concedida, ou melhor, os benefícios fiscais era para a industrialização. Depois começou para o comercial, para as importações, e nós tivemos uma deterioração maior. E, para atingir isso, também precisava garantir a autonomia financeira dos estados mediante a criação de um fundo de compensação de perdas para aqueles que perdessem com essas mudanças. Tá? Infelizmente, nós tivemos naufragada mais uma proposta de reforma tributária esse ano. Não estou sendo pessimista, é a nossa história dos últimos 20 anos. Se nós não conseguirmos esse ano, muito mais difícil será no ano que vem. Temos que continuar insistindo. Mas nós vamos passar mais um ano, né, sem a reforma necessária do ICMS. Bom, diante disso, eu disse que temos que ter uma saída organizada. A guerra fiscal é um problema complexo, sua solução requer saída organizada, e com isso você tem que equacionar os efeitos do passado. Você tem que preparar para um futuro com melhor ambiente de negócio, mas para isso você tem que resolver o passado e criar mecanismo de transição que a viabilize uma reforma tributária.
Com isso, essa apresentação ficará aqui com vocês, tá? Até porque a gente passa bastante rápido, de repente vocês querem fazer alguma consulta a respeito. No ambiente do CONFAS, hoje está tendo a finalização de mais uma reunião do CONFAS em Vitória do Espírito Santo. Mais uma vez, essa proposta de convênio CONFAS está sendo discutido, e o consenso que se chegou é a prorrogação, a convalidação dos benefícios anteriores. A convalidação, quando eu coloquei entre aspas, não pode ser uma convalidação pura e simples. Por quê? O Supremo já disse que você não pode convalidar aquilo que nasceu inconstitucional. Mas dá para construir, depois de um consenso político, como? Você traz para o CONFAS todos os benefícios e revoga. Revoga aquilo que nasceu inconstitucional. Você convalida os efeitos daquilo, tá, que ocorreu no passado. O Supremo diz que isso pode ser feito. E depois, você coloca à mesa os benefícios que... por quanto tempo que eles serão prorrogados e aí aprovados no CONFAS. Dentro dessa prorrogação seria 15 anos para os industriais, agropecuários, infraestrutura, 8 anos para atividade portuária e aeroportuária, 3 anos para produtos agropecuários, né? E 1 ano para os comerciais. Possibilidade de extensão desses benefícios para outros contribuintes do mesmo Estado, porque você não pode ter um contribuinte com benefício no Estado e no mesmo Estado contribuinte sem benefício. Tá? Você não pode só convalidar para aquelas empresas que têm benefício. Para aquelas que venham a surgir dentro daquele período de tempo, ela tem que ter condição de competitividade, né? E também a possibilidade de adesão. O que é isso? Os outros estados podem conceder benefícios que foram convalidados lá do estado vizinho ou de outro estado, desde que aquele investimento que já exista lá não seja tragado para aquele estado. Isso daí tem sido construído aí no ambiente do CONFAS, porém, se chegou a um consenso de 24 unidades federadas. Nós temos 3 unidades da federação que resistem ainda. Uma da região sul, me permitam não dizer o nome, que eu não quero fazer sectarismo aqui, tá? Mas um da região sul, um da região centro-oeste e um da região nordeste. Eles estão resistindo e não querem essa reforma, tá? Rapidamente, estou concluindo, tá? Nessa linha ainda, né, dentro das regras, seria uma redução gradual de 4% para 8 anos. Dos avançados para os chamados emergentes, cai em 4 anos, tá? Uma queda mais forte, né? Não em 8 anos, mas em 3 anos, uma queda mais rápida. Dos emergentes para os avançados, emergentes e avançados foi um neologismo que se criou para os emergentes, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, e os avançados, Sul e Sudeste, menos Espírito Santo, para evitar maiores embates aí na questão de linguagem, né? Gás natural avançado para emergente cai para 4 anos em 3 anos, demais situações 10%. Então não 12%, mas 10%. Zona Franca de Manaus, produto de informática cai para 7% em 5 anos, as demais situações em 10% em 2 anos. Na transição, você teria um fundo de compensação de perdas, um fundo de desenvolvimento regional e um refinanciamento das dívidas estaduais e dos municípios. Isso daqui já foi aprovado na Câmara, está no Senado, lá é proposta de lei complementar número 99, infelizmente também não vai ser aprovado nesse ano, deve ficar para o início do ano que vem. Conclusões, e essa é a tela final, tá? Deixo aqui, e agora... Estou passando 1 minuto, tá, Guilherme? A tolerância só para essa tela final. Conclusões. Solução do presente, da guerra fiscal e do futuro do ambiente de negócio depende do equacionamento do passado. Você não resolve o futuro sem resolver o passado. Você tem que resolver o futuro, redução de alíquota, criar um melhor ambiente de negócio, mas esse passado, tá, ele tem que ser solucionado, e a solução passa pela convalidação. Agora, se não forem construídas bases consensuais para a solução do presente, convalidação do passado, a solução vai ficar na mão de quem? Do Judiciário. Nós criticamos sempre o ativismo do Poder Judiciário. O Congresso critica tanto o ativismo do Judiciário. Porém, quem tem que construir consenso lá no ambiente do Legislativo. Estamos 20 anos e não conseguimos construir consenso. Vai esperar até quando? Se não tiver, vem o ativismo aqui do Judiciário, sim, não vai ter outro caminho. E pode passar até por uma súmula vinculante.
E eu coloco aqui que não se pode cair aí no canto da sereia de somente convalidar o passado sem preparar um ambiente de negócio para o futuro, que fomente a livre concorrência, a neutralidade tributária. Por isso, levará crescente o quê? Desindustrialização, que vocês viram que está num decrescente vai continuar. E vai levar também o quê? A ampliação da judicialização dos conflitos. Doutor Guilherme, dentro dos 30 minutos que foi nos colocado desde o início, né, foi pedido para que a gente desse um panorama, tá, um sobrevoo desse ano, o que foram, né, as discussões lá no Congresso Nacional e a quantas andas essa tentativa de convalidação de benefício. Eu só queria terminar fazendo o seguinte registro. Eu estive aqui, lembro, no simpósio de 2008, falando. Naquele momento, São Paulo não admitia de jeito nenhum a redução das alíquotas. A perda era bastante grande, né? Não admitia a convalidação dos benefícios. Quando partiu para admitir só a convalidação dos benefícios industriais. Hoje, tá, São Paulo concorda com a convalidação ampla, geral e restrita do passado, redução da alíquota, né? E os outros estados também, menos esses 3, porque chegou um desgarçamento tão grande que a perda com a guerra fiscal no seu todo é um prejuízo tão grande que compensa ceder tanto quanto for possível para a construção de uma solução. Agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra. Muito obrigado.